Prezados leitores, vamos tecer alguns comentários sobre mais uma parte do livro, O Método Além do Esforço, destacando um trecho da introdução que trata da transição de PMS para o chamado Middle Market. E eu acho que a grande missão da nossa análise hoje é desconstruir um mito, sabe? Aquele mito do herói, né? Exatamente, o fundador heróico. Aquela visão super celebrada de que o crescimento da empresa depende única e exclusivamente do suor do dono. Nossa, sim. O cara que trabalha 18 horas por dia, carrega tudo nas costas. E que resolve qualquer problema na base do improviso e da intuição. A gente vai explorar aqui justamente o porquê de essa força bruta ter um prazo de validade. Porque chega um ponto de inflexão, como o material coloca, onde isso falha silenciosamente, certo? Exato. É um momento estrutural. A força bruta bate no teto e o método se torna essencial não só para a sobrevivência, mas para criar um legado sustentável. Bom, antes da gente mapear o que é de fato esse tal de middle market, a gente precisa entender esse gargalo mental, né? Essa exaustão do modelo inicial. Com certeza. O texto mostra uma dicotomia muito clara do crescimento. Tipo, dois caminhos diferentes. Isso. De um lado, você tem o caminho de estimar o esforço, planejar e criar um método. Do outro, que é a realidade da esmagadora maioria. É o famoso matar um leão por dia. É o cotidiano de apagar incêndios, sabe? O dono espera que todo aquele esforço desordenado, por algum milagre, dê certo no final do mês. E o problema é que, matematicamente, a energia humana não escala. Não escala. E aí a gente chega no que o autor chama de perda da simplicidade. A perda da simplicidade. Isso soa bem doloroso. E é uma transição muito dolorosa. O negócio fica grande e complexo demais para funcionar como uma lojinha, mas ainda não tem a musculatura de uma empresa média estruturada. Fica naquele limbo, né? Lendo essa parte, me veio à mente uma metáfora bem de dinâmica, de física mesmo. Conta pra gente. Imagina que a gestão inicial é tipo empurrar uma rocha ladeira acima só no braço. O esforço puro do dono. Exato. Só que chega um ponto em que a rocha fica gigantesca. E aí não importa a força que o fundador faça, ela vai rolar de volta por cima dele. Nossa, perfeita analogia. Vai esmagar a operação. Pois é. A menos que ele pare de empurrar um pouco e construa uma alavanca mecânica, que seria o método. O grande erro não é justamente o cara achar que a empresa é só uma extensão do próprio corpo dele. Se ele tá acordado, a empresa roda. Se ele tá cansado, a empresa para. Fica totalmente dependente. Fica. E se a força bruta já não sustenta mais o peso dessa rocha gigante, a gente precisa olhar para as empresas que conseguiram construir essa alavanca. Porque o material traz uns dados bem interessantes. Ele fala que existem cerca de 245 mil empresas privadas aqui no Brasil, faturando entre 12 e 300 milhões. É muita empresa. É o que a gente chama de classe média do empresariado. Sim, mas o texto faz uma separação que eu achei fascinante. Ele diz que PME não é sinônimo de middle market. Como assim? Essa é uma confusão clássica, sabe? PME, pequena e média empresa, é uma classificação legal, tributária. Tipo, o governo olhando pelo faturamento ou número de funcionários? Puramente administrativo. Já o conceito de middle market é uma visão do mercado financeiro. Tá. E qual é o foco dessa visão, então? O foco é a complexidade. Não é só ter dinheiro no caixa. Tem uma frase ótima sobre isso. Toda empresa do middle market é uma média empresa, mas o inverso não é verdadeiro. Mas espera aí. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Vai em frente. Quer dizer que uma organização faturando, 100 milhões por ano pode ser só uma pequena empresa gigante e altamente frágil? Exatamente isso. É assustador, mas é a realidade. O faturamento alto cria uma falsa sensação de segurança. Uma fragilidade oculta, né? Exato. E o texto destaca 3 elementos críticos de complexidade que diferenciam o verdadeiro middle market. O primeiro é a complexidade operacional. Aquela hora em que a empresa fica grande demais para o dono supervisionar tudo. Corroer a margem de lucro de forma invisível.
Entendi. E qual é o segundo elemento? O risco patrimonial. Ah, isso tem a ver com os erros custarem mais caro. Com certeza. Numa empresa pequena, se você erra uma contratação, você perde um pouco de dinheiro e segue a vida. Numa empresa de 100 milhões, um erro pode gerar um passivo trabalhista gigantesco. Nossa. Ou um problema fiscal que ameaça 20 anos de trabalho da família inteira, né? Exato. A perenidade da empresa fica em xeque. E o terceiro elemento é a necessidade de capital. Porque crescer custa caro. Custa muito caro. Você precisa de crédito, de investidores, e o mercado financeiro exige transparência. Ah, claro, eles não vão emprestar milhões se as contas da empresa estiverem misturadas com o cartão de crédito do dono. De jeito nenhum. E aí que entra a ferramenta que o material aponta para organizar toda essa complexidade. A famosa governança corporativa. Ela mesma. Mas a gente precisa desmistificar isso, porque a palavra governança assusta muita gente. Assusta mesmo? O pessoal já imagina um bando de executivos de terno, burocracia, lentidão. Pensam que é coisa só de gigante da bolsa. Mas, para média empresa, a governança não é um transatlântico de luxo. É um bote salva-vidas. É sobrevivência pura. É redução de risco, é separar quem é dono de quem executa. O material fala sobre barreiras e vetores de mudança, né? O que impede o dono de adotar a governança. A principal barreira é cultural. É o apego, a resistência brutal em perder o controle da própria criatura, sabe? Sim, o cara acha que só ele sabe fazer o negócio dar certo. Isso. Além da confusão patrimonial e da ideia equivocada de que governança é só um custo alto, sem retorno. E o que seriam os vetores? O que empurra a empresa para a mudança? Geralmente são aceleradores práticos. A sucessão familiar é um grande vetor. O fundador envelhece e percebe que precisa estruturar a passagem do bastão. Ou a necessidade de crédito mais barata, que você comentou, né? Com certeza. E também a pressão de grandes clientes. Muitas vezes, para ser fornecedor de uma multinacional, você precisa passar por auditorias pesadas. Lendo sobre isso, me veio outra metáfora, agora do mundo automotivo. Adoro metáforas. Qual é dessa vez? É que muita gente acha que governança é colocar rodinhas de treinamento numa Ferrari. Tipo, vai deixar a empresa lenta, engessada. E não é bem assim, né? Não, muito pelo contrário. A governança seria como instalar freios de alta performance. Nossa, genial! Porque você não põe um freio potente num carro de corrida para ele andar devagar. Você instala o freio justamente para poder acelerar a 200 km por hora sem capotar na primeira curva do mercado. É o sistema de segurança que permite o crescimento agressivo. Sem esse freio, a primeira crise joga a empresa no muro. Exatamente. E já que a gente falou desse sistema de freios, precisamos olhar para o mercado brasileiro. O texto faz um raio-x da maturidade das nossas empresas que é de cair o queixo. Os números são reveladores. O autor apresenta um quadro com 4 níveis de maturidade no Brasil. Vamos passar por eles porque eu achei essa parte fundamental. Como é o nível 1? O nível 1 é o iniciado. E ele engloba cerca de 65% das empresas. 65 é muita coisa. Sim, é a grande maioria. A característica principal aqui é a gestão familiar totalmente centralizada. O foco é 100% operacional e não existe nenhum tipo de conselho. É o matar um leão por dia na sua forma mais pura, mesmo faturando milhões. Exato. Aí a gente sobe para o nível 2, que é o expandido. Cerca de 25% das empresas estão aqui. É o que o texto chama de novo padrão emergente, né? Isso. É quando a empresa começa a abrir a cabeça. Surgem os primeiros conselhos consultivos e acordos de sócios. Tá, mas o conselho consultivo só dá conselho, certo? O dono ainda manda em tudo. O poder final ainda é do fundador. E é por isso que a transição para o nível 3 é tão drástica. O nível 3 é o institucionalizado. Só 7% chegam lá. É uma peneira apertada. Aqui, o conselho deixa de ser só consultivo e passa a ser estatutário. Ou seja, decisões profissionais com poder de verdade. Exatamente. O conselho estatutário tem autoridade legal, inclusive, para demitir o fundador do cargo de CEO se ele não estiver entregando o resultado. Caramba! Demitir o dono? Sim. E também entra a figura da auditoria externa independente. As decisões são totalmente baseadas em dados e processos,
não mais na vontade de um indivíduo. Bom, se o nível 3 já é tão rigoroso, o que sobra para o nível 4? O nível 4 é o aprimorado. Menos de 3% das empresas brasileiras atingem esse patamar. É a elite da governança, então. Uhum. É o padrão de companhia aberta. Essas empresas estão se preparando para um IPO na Bolsa de Valores ou para uma operação de fusão e aquisição, o famoso M&A. Onde o nível de exigência dos investidores é implacável. Implacável. Eles reviram a empresa do avesso antes de colocar o dinheiro lá. Nossa, faz todo sentido. Mas olha, tem um dado na pesquisa que me chamou muita atenção. Qual? O texto diz que, numa amostra específica de PMS, mais de 90% indicaram nível de governança, entre aspas, praticamente zero. É chocante, né? Muito. E a estimativa é que menos de 1/3 dessas médias empresas se enquadram de fato como middle market estruturado. O que comprova aquela tese do começo. Faturar alto não significa ter governança. Exato. E, lendo isso, eu levantei uma hipótese. Queria ver se você concorda. Pode falar. A gente olha para a complexidade técnica do IPO no nível 4 e acha que sair do 3 para o 4 é o mais difícil. Mas pensando no fator humano, a transição mais sangrenta não seria exatamente sair do 0, lá do nível 1, e ir para o nível 2? Olha, o material valida totalmente a sua hipótese e a prática de mercado também. Porque é a hora que o fundador precisa abrir mão do ego, né? Exatamente isso. A travessia do 3 para o 4 é um desafio técnico, contábil, jurídico. Você contrata especialistas para resolver. Mas do 1 para o 2? Do 1 para o 2 é uma crise de identidade. Imagina um cara que construiu um império do zero, mandando em tudo por 30 anos. E de repente ele tem que sentar numa sala e escutar um conselheiro externo apontando os erros dele. É muito difícil. Ele tem que ouvir que o processo dele está ultrapassado, o que a estrutura financeira está uma bagunça. Aceitar esses conselhos externos é o rito de passagem mais doloroso. Mas e se ele não aceitar? Digamos que ele olhe para isso, ache caro demais, burocrático demais e decida continuar na intuição. O que acontece? Esse é o grande alerta do material, sabe? O mercado não opera com compaixão. Ele não se importa com as noites mal dormidas do dono. Nem um pouco. O que importa para o capital é uma única palavra: risco. Entendi. E sem governança o risco vai lá para cima? Vai para as alturas. Se a empresa se recusa a adotar governança por achar caro, ela toma uma decisão silenciosa muito perigosa. Porque o crédito vai ficar mais caro, né? Exato, ela vai pagar taxas altíssimas nos bancos, vai perder contratos com clientes globais e, no fim das contas, vai limitar a própria sobrevivência. A informalidade deixou de ser agilidade. Virou um risco letal. Tornou-se o maior risco do negócio no patamar do middle market. Caramba, isso me deixa com um pensamento final bem provocativo para quem está nos ouvindo. Fala aí. Talvez a verdadeira medida de sucesso de um fundador não seja o tamanho do império que ele controla, mas sim a velocidade com que ele consegue tornar a si mesmo completamente obsoleto para a operação diária. Nossa, perfeito. Se a empresa precisa do brilho do dono para abrir as portas na segunda-feira, ela não é um legado. É só um emprego muito cansativo. No próximo episódio, vamos entrar no capítulo 1, a jornada do conhecimento. Nessa etapa, vamos tratar da mudança de mentalidade, ressaltando conhecimento, aprendizagem contínua e governança como bases do crescimento sustentável. E também examinaremos a integração entre razão e intuição nas tomadas de decisões. Nos encontraremos lá.